toda a tensão, toda a agitação, a violência vivida no dia a dia da nossa sociedade, tudo isso, professor, tem refletido no ambiente escolar e, lógico, impactado diretamente a saúde mental dos nossos alunos. E a consequência disso é que está piorando ainda mais a saúde mental também do professor. Para quem não me conhece, eu sou a Cris Corsini e eu ensino o professor a controlar a ansiedade, a lidar com o estresse do dia a dia da sala de aula, para que assim ele possa reconquistar o seu bem-estar emocional. Então, a minha preocupação enquanto psicóloga e enquanto educadora é com a saúde mental do professor. E o tema desse vídeo de hoje é justamente a questão da saúde mental dos alunos e o impacto disso no bem-estar emocional do professor. E eu trouxe alguns dados. Segundo o relatório do PISA, do Programa de Avaliação Internacional de Estudantes, já, pessoal, em 2015, o nosso país ele foi classificado como o segundo país onde os estudantes mais declararam que eles eram ansiosos antes, principalmente, da realização de uma prova. Então, esse resultado, ele só foi superado pela Costa Rica. Então, vejam só, 80% dos jovens no Brasil, eles disseram que se sentem ansiosos antes de uma prova. Mesmo que esses jovens estivessem preparados, bem preparados para a realização dessa avaliação. 60% disseram sentir medo de tirar nota ruim. 59% achavam que as provas sempre seriam mais difíceis. Então, eles já iam com a ideia de que a prova seria mais difícil. 52% disseram que ficavam nervosos quando não sabiam resolver uma determinada tarefa, uma determinada atividade solicitada. 56% disseram que ficavam tensos na hora de estudar. Então, vejam, professores, como essa questão da saúde mental, ela permeia o ambiente escolar já há muito tempo. E é óbvio que se a gente está falando em saúde mental do aluno, é óbvio que isso vai também impactar a saúde mental do professor. Então, em síntese, gente, assim, o que a gente precisa entender aqui? Primeiro, o que é ansiedade? Ansiedade, gente, ela é uma resposta natural do corpo frente ao estresse. Ela é um sentimento de medo, de apreensão sobre algo que está por vir. Então, ansiedade, ela pode ser vista como um excesso de futuro. Só que o que é importante a gente parar para refletir aqui primeiro? Que a ansiedade, ela é algo natural do ser humano, apesar de ser, né, algo desagradável de se experimentar, né?
ela pode motivar a pessoa a se engajar, a ser mais produtiva, porque a ansiedade comum, né, em doses, vamos assim dizer, em níveis normais, ela é um sentimento que vai impelir a uma determinada ação. E a ansiedade, gente, ela é algo que vai e volta, né? Ela não interfere na vida cotidiana, mas isso é aquela ansiedade que a gente está falando em níveis ideais, em níveis normais. O problema é quando a ansiedade ela atinge um nível elevado, um nível muito alto, ou seja, casos aí em que os sintomas da ansiedade eles passam a ser frequentes e passam a ser intensos, a ponto de interferir aí no dia a dia, né, no cotidiano da pessoa. E aí, gente, as chances de essa pessoa desenvolver um transtorno mental é muito maior. Então, nesse caso, a sensação de medo, de apreensão, ela passa a ser algo constante, ela passa a se tornar uma realidade para aquela pessoa. E isso pode atuar e até mesmo a ponto de ser algo que debilita muito a pessoa e afetar outros aspectos da vida, né? E das mais diferentes formas e intensidades. Um outro alerta que a gente tem foi relacionado ao próprio retorno às atividades presenciais dos alunos, né? A gente teve casos aí de ansiedade coletiva, agitação, dificuldades de concentração entre, né, essas crianças e esses adolescentes. Então, esses casos que antes eram mais pontuais, né, mais isolados, passaram a ser o quê? Passaram a ser mais constantes, né? Problemas hoje que, se a gente parar mesmo para analisar, já começam a fazer parte das estatísticas. A Secretaria da Educação de São Paulo e o Instituto Ayrton Senna, eles fizeram uma pesquisa com 642 mil alunos. E os resultados dessa pesquisa foram divulgados agora, em 2022. E essa pesquisa mostra o quê? Mostra que 2 a cada 3 estudantes do 5º até o 9º ano do ensino fundamental e da 3ª série do ensino médio da rede estadual relatam problemas ligados à depressão e à ansiedade. Esse mesmo estudo mostrou também que 1 em cada 3 estudantes disse estar com dificuldades para conseguir se concentrar, né, naquilo que está sendo proposto em sala de aula. 18,8% relataram que se sentem totalmente esgotados, sob pressão, ter perdido o sono por conta aí das preocupações. Então, vejam como esse número está extremamente alto, tá potencializada a questão da ansiedade, da depressão. Teve um estudo também feito pela Unifesp,
né, Universidade Federal de São Paulo, que constatou que em torno aí de 10 a 11% dos estudantes do nono ano do ensino fundamental e os alunos do ensino médio, tanto de escolas estaduais como municipais, ali da periferia de São Paulo e de Guarulhos, foram diagnosticados já com depressão, enquanto que 48% com ansiedade. Então vejam como esse número é alto. E a coisa, gente, não para por aí. Nas escolas de rede privada, ou seja, na particular, a situação não é diferente. A agitação, a ansiedade, a dificuldade de concentração, elas estão mais presentes, estão mais observáveis no dia a dia da sala de aula. Então, as pessoas, elas estão sofrendo dores profundas e isso precisa ser levado em consideração pela escola. Precisa. Na minha experiência, eu considero que isso está aparecendo na escola simplesmente, gente, porque a escola, ela não é um prédio de 4 paredes, né? Ela não é apartada do social. A escola, ela não é um elemento à parte da vida. O que acontece na escola, numa sala de aula, é retrato, gente, de todos esses momentos difíceis que a nossa sociedade tem vivido, né? Com toda essa crise de saúde que sim trouxe e continua trazendo ainda insegurança, medo, aflição e que afeta todo mundo. Isso eu vejo tanto no dia a dia da escola, como eu também vejo no dia a dia do consultório. A gente tem alunos ainda que não conseguem tirar a máscara, tanto na sala de aula quanto na clínica, onde são atendidos individualmente. Então, a escola, gente, ela é muito mais do que um prédio com parede. A escola é lugar de gente. E onde tem gente, tem o sentir. Então, é isso que está acontecendo, né? A ansiedade, a agitação, a falta de concentração. Quando tudo isso aparece de forma episódica, né, pontual, a gente até pode entender que são manifestações que fazem aí parte da vida da gente. Tem momentos, tem circunstâncias que a gente fica mesmo mais mexido, mais agitado, mais angustiado, mais ansioso. A criança também tem, um adolescente também tem. Mas isso é pontual, isso é episódico. Gera um desconforto, mas passa. Agora, socialmente, quando isso tá sendo vivido de uma maneira coletiva, nós todos estamos vivendo um novo tempo. Então, a gente reconfigurou até novas modalidades de a gente se relacionar. E aí, gente, sendo a escola um pedacinho desse mundo todo, é lógico, é esperado que as manifestações emocionais aconteçam ali. Isso é natural. Então, a gente não pode simplesmente deixar de considerar que esse retorno
ao presencial redimensionou o que antes era muito comum. Gente, antes de tudo isso acontecer, era natural ir para a escola, estar em grupo, fazer tarefa, fazer prova. Ok, podia ser um pouco mais ansiógenos para alguns, mas era uma coisa natural. Agora, viver essas experiências sob a marca da insegurança, do luto, da ansiedade, gente, é outra época. É outra época. A pandemia, ela causou nas crianças, nos adolescentes, uma defasagem muito grande, sim, de conteúdos, de habilidades de aprendizagem, mas infelizmente, gente, não são as únicas adversidades desse processo de retomada. E eu ainda digo desse processo, porque isso não aconteceu só lá no início do ano, não. Nós ainda estamos nesse processo. Nós estamos falando do emocional de crianças e de adolescentes, que elaboram as coisas diferentemente de um adulto, porque a maturidade deles para enfrentar isso é outra. Então, vendo hoje os números que eu citei para vocês no começo desse vídeo sobre a saúde mental, né, dos nossos alunos, a gente pode ver que o buraco é muito mais embaixo, é muito maior. Porque junto com todas essas questões pedagógicas de conteúdo, de habilidade de aprendizagem, gente, tem essas questões emocionais e que a maioria das escolas não parou para ver, passou por cima com um rolo compressor, colocou primeiro e saiu acelerando. Gente, durante 2 anos, essas crianças, esses adolescentes, eles não tiveram a possibilidade de conviver uns com os outros. E quando a gente não tem encontros, a gente não tem como desenvolver a tolerância, o lidar com a frustração, a empatia, o lidar com o outro, com a diferença. Então, gente, com a defasagem pedagógica, com as questões das habilidades de aprendizagem, embora seja mais trabalhoso, mais desafiador, né? Um algo a mais aí para o professor ter que lidar, o professor dá conta de lidar. Dá conta porque tem formação para isso. Então, ele dá conta de encontrar meios, ferramentas, ações pedagógicas para trabalhar reforço, priorização curricular, enfim, para dar conta disso. Mas e as questões de saúde mental? Como é que fica? Então, né? Cuidar dos tombos, dos machucados, das feridas, né, do joelhinho ralado, do cotovelo aí machucado, que são comuns mesmo no dia a dia da escola, né? Porque nessa fase, infância, adolescência, eles estão aprendendo, eles estão reaprendendo, isso faz parte, cair, machucar, né? Isso é normal. Eles estão aprendendo a ter consciência do próprio corpo, dos limites. E para isso o professor também foi treinado, né? Tem os cursos de primeiros socorros. Mas daí, gente, lidar com um aluno ansioso não é tarefa nem um pouco fácil.
Imagina quando isso é coletivo. E esse tem sido o desafio hoje das escolas. Quando a gente fala em saúde mental na escola, os sentimentos dos professores em relação a esse tema, gente, geralmente são os mesmos: medo, insegurança, impotência. A maioria acredita que não tem habilidades para lidar com essas questões. A maioria se sente confusa na hora de oferecer qualquer tipo de ajuda. Isso sem contar aquelas situações que ele não sabe nem identificar esses problemas. Então, o professor, lógico, não é culpa dele, não é culpa dele. E muitas vezes, na tentativa de ajudar, acaba até, assim, de forma equivocada, lidando com aquele comportamento do aluno, talvez até possa piorar ainda mais a situação, possa agravar ainda mais o problema, né? Ou falta de diálogo, até mesmo aplicar uma punição. Então, gente, a maioria dos professores, dos educadores, eles não sabem como reagir aos ferimentos emocionais. É isso aí. Ele aprendeu, no máximo, a cuidar do joelho ralado, da feridinha, da casquinha da feridinha. Mas daí, ferimento emocional, ele não dá conta. E isso dificulta a realização dos primeiros socorros. E o que acontece? Só para resumir, o professor, sem preparo algum para lidar com isso, também fragilizado emocionalmente, porque a gente fala, né? Esse é o meu trabalho, cuidar da saúde mental do professor. E essa fragilidade emocional não é só por conta da pandemia, é também, ou pode ter sido agravado por conta da pandemia, mas não é só por conta da pandemia. E aí, como é que vai fazer? Qual que é a consequência? Os níveis de ansiedade e de estresse do professor vai nas alturas. Batem recorde. Só que a gente sabe que a escola também é um espaço de convivência. Por isso, com a pandemia, as emoções, as questões aí de saúde mental, né, dos estudantes, passaram a fazer parte da rotina dos professores. E mesmo que a maior parte desses educadores não tenha recebido qualquer formação para lidar com as questões de saúde mental, é muito, muito, muito importante saber identificar quando alguma coisa não está indo bem. Não é para atuar, não é para resolver o problema, mas é para identificar e poder encaminhar. Professor, você não é responsável pelo diagnóstico, mas o olhar atento, a escuta ativa podem evitar que problemas de saúde mental hoje se transformem em transtornos mentais no futuro. O conhecimento precoce de um problema que é pontual de ordem emocional, mental, pode evitar que ele se desenvolva num transtorno no futuro. Então, diante desse cenário todo extremamente delicado, quando se trata de saúde mental, generalizar o problema não é o caminho, não é o caminho. Mas, do mesmo jeito que a escola, eu brinco, tem o seu kit de primeiros socorros, eu separei aqui alguns itens
que a gente pode chamar de kit de primeiros socorros emocionais. E que eu quero deixar aqui algumas dicas que vão ajudá-lo, professor, a identificar alunos com questões de saúde mental e para que você possa, né, buscar a melhor forma de acolher e de oferecer suporte, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, gente, são os sinais de alerta, professor. Sinais de alerta. A gente precisa entender, a gente precisa perceber os comportamentos que funcionam como sinais de alerta. Professor, a dor física, ela é um sintoma do nosso corpo dizer pra gente que tem alguma coisa ali que não tá bem, certo? Com o nosso emocional é a mesma coisa. Então, o que está por trás daquela ansiedade? O que está por trás daquele medo? É aí que entra a sua parte. Esse olhar, essa escuta mais atenta. Para muitas crianças, para muitos adolescentes, jovens, a escola ela é um porto seguro. É na sala de aula, é na relação entre os pares, né, entre eles, e é na relação com o professor, né, com pessoas de afeto, que elas se sentem à vontade para extravasar, para deixar aflorar as emoções. Então, um aluno que sempre foi muito extrovertido, falante, de repente ele está mais quieto, mais fechado, mais na dele, né? Evitando até algum contato. Isso merece um olhar, merece uma opa, né? Aquele sinalzinho de alerta, aquela tem alguma coisa aí, né? Ou aquela agitação muito intensa, o aluno sempre foi mais tranquilo e de repente está muito agitado, está com uma oscilação de humor, muito irritado, ou por qualquer coisa ele explode, né? Gagueira, queda no desempenho, são sinais de alerta, de sofrimento emocional. Alunos que faltam muito, que estão com dificuldade de atenção, de concentração, de trabalhar em equipe. Todos esses sinais são sinais de alerta. E a segunda coisa, ações de acolhimento. É muito importante, professor, pensar em ações que lidem com essas questões de saúde mental, tanto na esfera individual como na esfera coletiva, né? Criando um espaço aí seguro em que eles possam realmente se expressar de forma genuína, tranquila, são as ações de acolhimento. O diálogo com os alunos sobre o momento que eles estão vivendo, sobre os seus sentimentos, promover com os menores também atividades lúdicas. Tudo isso ajuda a diminuir a tensão, a acalmar, a serenar a mente, diminuir o desconforto, trabalhar, né, o medo, as inseguranças. Rodas de conversa, professor, são excelentes. Então, estimular isso, estimular também o convívio entre eles. E nesses momentos, professor, ouvir mais e falar menos. Procura, assim, fazer aqueles comentários mais breves, perguntas mais abertas, para incentivar mesmo que eles tragam, né? As experiências, o que eles estão pensando, o que eles estão sentindo. Tentar estimular isso, sem ser
invasivo, sem ser de forma direta e muito menos, professor, de forma superficial. Às vezes a gente tenta animar a pessoa, né, fazendo alguns comentários, tentando, né, fazer com que ele foque nas coisas boas, né, na quanto o pai está investindo, enfim. Mas isso, dependendo do caso, pode fazer com que aquele aluno se sinta mais culpado ainda por estar sentindo tudo aquilo, né? Então precisa ter cuidado, né? Precisa ter muito cuidado. Então, seja firme, você é forte, você vai dar conta, você precisa ser forte lá para sua família, né? Então, isso às vezes pode retrair ainda mais o aluno. E por fim, gente, entender uma coisa muito importante. Quando a gente fala em saúde mental, a gente não está falando em felicidade e alegria constante. Tem muita gente que acha isso, né? Que a pessoa que é saudável emocionalmente, ela está sempre feliz, está sempre alegre. E não é isso. A gente precisa sim incluir outras emoções, outros sentimentos que trazem algum desconforto, mas que fazem parte. Não existe emoção boa e emoção ruim, emoção positiva e emoção negativa. Isso não existe. Essa compreensão, gente, precisa ficar muito clara, muito clara. A gente precisa entender o que a gente está vivendo, saber acolher isso, né? E saber lidar com isso. Então, respeitar o tempo do nosso aluno, dar espaço para que ele, né, desenvolva a autoconfiança, a autoestima, né? Nada de ficar cutucando o tempo inteiro. Né? Então, isso é muito, muito, muito importante. E está com o nosso radar programado para captar os pequenos avanços, né? Então, as pequenas melhorias, o quanto esse aluno, tudo bem no tempo dele, no ritmo dele, mas está avançando, né? E sinalizar isso para eles. Isso é muito importante. Eu espero, professor, ter contribuído. Eu acredito que quanto mais a gente conseguir lidar com essa situação junto aos nossos alunos, melhor a gente consegue também lidar com os nossos sentimentos de impotência, de ansiedade, de angústia, de medo, né? Então, frente a todo esse problema. Curtam o vídeo, se inscrevam no meu canal. Todos os dias tem postagens referentes à saúde mental de vocês, à forma de lidar com o estresse no dia a dia da sala de aula. Também nas minhas redes sociais, no meu Instagram, Cris Corsini, professor sem neura, e também Cris Corsini Educação, que é no Facebook. Espero ter contribuído e coloque em prática. Dúvidas, é só escrever nos comentários que eu tô aqui para ajudar vocês. Até a próxima!